Superadas essas dificuldades da etapa de instalação, a colônia açucareira se desenvolve rapidamente. Ao terminar o século XVI, a produção de açúcar muito provavelmente superava os 2 milhões de arrobas, sendo umas 20 vezes maior que a cota de produção que o governo português havia estabelecido um século antes para as ilhas do Atlântico. A expansão foi particularmente intensa no último quartel do século, durante o qual decuplicou. O montante dos capitais invertidos na pequena colônia já era por essa época considerável. Admitindo-se a existência de apenas 120 engenhos ao final do século XVI, em um valor médio de 15 mil libras esterlinas por engenho, o total dos capitais aplicados na etapa produtiva da indústria resulta próximo de 1,8 milhão de libras. Por outro lado, estima-se em cerca de 20 mil o número de escravos africanos que havia na colônia por essa época. Se admite que 3/4 partes dos mesmos eram utilizadas diretamente na indústria do açúcar e se lhes imputa um valor médio de 25 libras, resulta que a inversão em mão de obra era da ordem de 375 mil libras. Comparando esse dado com o anterior, depreende-se que o capital empregado na mão de obra escrava deveria aproximar-se de 20% do capital fixo da empresa. Então, você bota aí 15 mil sobre 375 mil. Parte substancial desse capital estava constituída por equipamentos importados. Que equipamentos importados? Moenda, engrenagem, ferramentas, demais insumos. Sobre o montante de renda gerada por essa economia, não se pode ir além de vagas conjecturas. O valor total do açúcar exportado num ano favorável teria alcançado uns 2,5 milhões de libras. Se admite que a renda gerada na colônia pela atividade açucareira correspondia a 60% desse montante, e que essa atividade contribuía com 3/4 partes da renda total gerada, essa última deveria aproximar-se de 2 milhões de libras. Tendo em conta que a população de origem europeia não seria superior a 30 mil habitantes, torna-se evidente que a pequena colônia açucareira era excepcionalmente rica. Eu não sei se vocês perceberam aqui, mas o Celso Furtado está calculando um PIB per capita considerando apenas exclusivamente a população branca europeia. Complicado. A pequena colônia açucareira, mas e o grande território, né? Com um grande contingente populacional? É complicado isso. Né? Mas vamos lá. A renda que se gerava na colônia estava fortemente concentrada em mãos da classe de proprietários de engenho. Do valor do açúcar no porto do embarque, apenas uma parte ínfima, não superior a 5%, correspondia a pagamentos por serviços prestados fora do engenho no transporte e armazenamento. Os engenhos mantinham, demais, um certo número de assalariados, homens de vários ofícios e supervisores do trabalho dos escravos. O nome é feitor. Né? Mesmo admitindo que para cada 10 escravos houvesse um empregado assalariado, 1.500 no conjunto da indústria açucareira, e imputando um salário monetário de 15 libras anuais cada um, chega-se à soma de 22,5 mil libras, que é menos de 2% da renda gerada no setor açucareiro. Então a gente chega ali, vamos ver aqui a renda gerada no setor açucareiro. Então, vamos
Por último, cabe considerar que o engenho realizava um certo montante de gastos monetários, principalmente na compra de gado para a tração e de lenha para as fornalhas. Essas compras constituíam o principal vínculo entre a economia açucareira e os demais núcleos de povoamento existentes no país. Estima-se que o número total de bois existentes nos engenhos era da mesma ordem do número de escravos. Por outro lado, admite-se que um boi valia cerca de uma quinta parte do valor de um escravo e que sua vida de trabalho era de apenas 3 anos. Sendo assim, a inversão em bois para tração seria da ordem de 75 mil libras e os gastos de reposição de cerca de 25 mil. Numa obra chamada O Escravismo Colonial, só fazendo um adendo aqui, gente, o Jacob Gorender vai fazer uma estimativa, né, da vida útil do escravizado no Brasil, assim que ele chegasse num valor muito próximo, tá, dos 3 anos. Tá? Então, essa explicação do Celso Furtado ela ficaria muito mais enriquecida, né? E claro que o Jacob Gorender vai usar essa assertiva do Celso Furtado, mas eu só fazendo uma propaganda de leve aqui de uma obra chamada O Escravismo Colonial, tá? Que se você não leu, você precisa ler um dia também. Supondo mesmo que os gastos com lenha e outros menores chegassem a dobrar essa cifra, os pagamentos feitos pela economia açucareira aos demais grupos de população estariam muito pouco por cima de 3% que a mesma gerava. Tudo indica destarte que pelo menos 90% da renda gerada pela economia açucareira dentro do país se concentrava nas mãos da classe de proprietários de engenhos e de plantações de cana. Ótimo! Aqui, aquele PIB per capita da população branca europeia no Brasil já virou uma coisa um pouco melhor, que é um coeficiente de Gini, né? Aquele coeficiente que serve para você indicar quanto por cento da renda gerada em uma determinada economia fica sob uma determinada parcela das pessoas, né? A utilização dessa massa enorme de renda que se concentrava em tão poucas mãos constitui um problema difícil de elucidar. Os dados referidos anteriormente põem em evidência que a renda dos capitais invertidos na etapa produtiva, isto é, a etapa que correspondia à classe de senhores de engenho e proprietários de canaviais, estaria, num ano favorável, por cima de 1 milhão de libras ao iniciar-se o século XVII. A partir dessa renda, que se desprendia com bens de consumo importados, principalmente artigos de luxo, era considerável. Ou seja, consumo conspícuo. Dados relativos à administração holandesa, por exemplo, indicam que em 1639 teriam sido arrecadadas cerca de 160 mil libras em impostos de importação, a terça parte do total correspondendo a vinhos. Admitindo-se, grosso modo, uma taxa ad valorem de 20%, deduz-se que o montante das importações não teria sido inferior a 800 mil libras. Naquele mesmo ano, o valor do açúcar exportado pelo Brasil holandês nos portos de embarque teria sido pouco mais ou menos de 1,2 milhão de libras. Deve-se ter em conta, entretanto, que os gastos de consumo se ampliaram muito na época holandesa, seja pela necessidade de manter tropa numerosa, seja em razão do fausto da administração do período de Nassau, 1637-1644. Dificilmente se pode admitir que os colonos portugueses, isolados em seus engenhos e alheios a qualquer forma de convivência urbana,
lograssem efetuar gastos de consumo de tal monta. Celso Furtado subestima, né, a capacidade dos portugueses aproveitarem a riqueza, especialmente a riqueza construída nas costas de populações africanas escravizadas. Admitindo com muita margem que os gastos de consumo destes alcançassem 600 mil libras, restaria em mãos dos senhores de engenho soma igual a esta, não despendida na colônia. Esses dados põem em evidência a enorme margem para capitalização que existia na economia açucareira e explicam que a produção haja podido decuplicar no último quartel do século XVI. Então, é isso, né? É uma explicação meio keynesiana, né, da lavoura açucareira. Né? Você tem uma abundância de capitais, o que resulta numa determinada taxa de eficiência marginal do capital, né? Uma dada propensão a consumir da parte dos beneficiários da maior parte da renda, que permite que o nível de produção cresça, o nível da renda, né? Renda nacional, no caso, renda colonial, aumente.